Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica. Na última terça-feira, no dia 11, a Receita Federal anunciou o fim da isenção para remessas postais com valor até $50 que tinham como origem uma pessoa física para outra pessoa física. E grava bem esse critério que eu mencionei aqui no final, porque é em torno dele que gira todo o problema. Muito bem, se você não sabe, né, a gente tem uma carga tributária no Brasil que você sente o peso no seu bolso a cada vez que você vai adquirir qualquer bem de consumo, de quase, praticamente 80%, considerando os 60% da receita, mais o ICMS estadual, que em quase todos os estados brasileiros é de 18%, com algumas exceções, como é o caso de Minas Gerais, que se eu não me engano é 25%, e aqui no Rio de Janeiro 16% mais 2% da DARJ. Ocorre que existe uma portaria de número 156, do dia 24 de junho de 1999, que dispõe no parágrafo 2º, do artigo 1º, que os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50 norte-americanos, ou equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Muito bem, como eu disse, grande parte do problema gira em torno disso. Para a gente entender esse processo, eu quero mencionar alguns dados aqui muito importantes. O primeiro é que, a partir da pandemia, houve um aumento de até 40% nas compras em sites internacionais, geralmente da Ásia, como é o caso do Shopee, o AliExpress, DHgate e a famosa Shein, que tem feito muito sucesso recentemente, especialmente nas redes sociais e tal. E o que acontece? Se você já recebeu algum produto da China, você já deve ter observado que lá na declaração, que vem afixada a etiqueta ali no pacote, geralmente ele é declarado como um presente e geralmente o valor declarado é inferior àquele que você de fato pagou. Isso caracteriza uma fraude, isso caracteriza uma informação ou adulterada ou omitida. E é geralmente esse modus operandi que causa um grande problema para a Receita Federal. Então, só para a gente entender um pouquinho da dimensão do problema, a gente tem cerca de 500 mil pacotes chegando no Brasil todos os dias. Isso representa quase 5 pacotes por segundo, de acordo com uma matéria que eu vi recentemente. Então, a gente tem uma carência de efetivo, não tem material humano, não tem operadores para conseguir processar tudo isso. Sejam fiscais da Receita ou mesmo funcionários dos Correios, não tem gente o suficiente para dar conta de ficar olhando caso a caso e tudo mais. Então, até mesmo as encomendas que foram declaradas corretamente, isso quer dizer, tem lá o preço superior a $50, com pessoa jurídica, como o remetente, e o destinatário uma pessoa física ou pessoa jurídica também, até mesmo as encomendas que deveriam ser tributadas, em alguns casos não são, porque não tem pessoal suficiente para gerir tudo isso. E agora você soma a esse problema o fato de existir ainda um volume enorme de encomendas que tem ali o valor declarado de forma equivocada e às vezes até o conteúdo. Isso sem falar desse detalhe de ser colocado como presente, o que descaracteriza ali uma relação comercial, e tudo mais. Então, a gente tem um rombo enorme de arrecadação por parte da Receita. E aí a gente pode falar, caramba, mas eles já arrecadam um imposto com tanta coisa. É verdade. E no fim das contas, quem vai pagar o pato somos eu e você, os consumidores finais. Por quê? Apesar o fim dessa isenção ser aplicado para as empresas, é claro que isso vai refletir no preço da mercadoria, o preço final. Então, você que vai adquirir qualquer produto que seja em algumas dessas plataformas, no ato ali da finalização da compra, provavelmente, assim que essa medida provisória for aprovada, você já vai ver ali o valor do custo de importação, o que provavelmente vai ser cerca de 80% do produto, ou 60%, e depois o ICMS pode ser cobrado no ato de a mercadoria chegar aqui e tudo mais. O fato é que vai acabar essa isenção. Então você vai receber um produto, seja uma remessa postal ou uma remessa expressa. Eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre essas duas, que são o caso das empresas aí como FedEx e DHL e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai ser tributado de qualquer forma, independente do valor.
O que não se sabe ao certo é se isso vai acontecer no ato da chegada aqui ou já no momento da finalização da compra, o que seria mais fácil e o que eu particularmente acredito que vai ser feito. Então, a gente teve basicamente uma pressão já nos últimos 2 anos dos grandes varejistas aqui do Brasil, como é o caso da Magazine Luiza, Renner, Riachuelo, enfim, diversas outras, né, fazendo pressão para que essa concorrência desleal ela fosse suprimida. E você acha que isso aconteceria como? Você acha que o governo iria nivelar por baixo, isso quer dizer, dando isenção para essas lojas, ou ia nivelar por cima, taxando todo mundo? É claro que o governo iria taxar todo mundo, né, porque o governo nunca vai perder. Então, apesar, é claro, de você reconhecer, eu mesmo já fui beneficiado diversas vezes por informações fraudulentas, né, como, por exemplo, eu recebi esse pacote aqui da Ucrânia. Inclusive eu conversei com o vendedor para saber se ele estava bem, se a família dele estava bem. Estão todos bem, isso é apenas uma nota de rodapé. Uma pessoa física enviou para outra pessoa física. Mas ele declarou aqui que era um presente, quando na verdade eu comprei. Eu não pedi para que ele fizesse isso, mas assim ele o fez, então eu não tenho o que fazer. Mas ele colocou aqui que realmente é uma camisa, mas o valor declarado ele também colocou abaixo. Então isso é uma prática internacional comum, que visa facilitar a vida do destinatário para não ter problemas ali, exatamente tributários, né, quando ele recebe essa mercadoria. Mas foi uma transação comercial e eu recebi como se fosse um presente, portanto, não fui tributado. Mas eu paguei sim uma taxa de R$15, que é o despacho postal. Essa é uma outra coisa muito importante para a gente entender a diferença. O despacho postal não tem nada a ver com a Receita Federal. É uma taxa que você paga para os Correios. Eu paguei essa taxa, recebi a mercadoria e, como essa medida provisória ainda não foi aprovada, eu não paguei nenhuma taxa, né, porque senão seria 80% do valor da compra. Lembrando que essa isenção que existia da portaria de 1999 era considerando o valor do produto mais o frete, não é só o valor do produto, então é o valor final da compra. Qual a conclusão disso? A gente vai ter provavelmente uma equidade, uma isonomia no consumo, agora que esses varejistas, essas lojas aí, né, de produtos asiáticos vão ter que necessariamente tributar os produtos. Então o consumidor final vai acabar recorrendo mais ao comércio aqui brasileiro, né, dessas grandes varejistas. Será que isso vai acontecer efetivamente? A gente não sabe. A gente também não sabe quando que vai passar a valer essa medida, mas o que a gente sabe com toda certeza é que ela vai afetar diretamente o bolso do consumidor, que já paga tão caro, né, e não vê uma correspondência, né, um retorno nos serviços oferecidos que deveriam ser de extrema qualidade devido a essa carga tributária exorbitante que a gente tem no Brasil. Mas os próximos capítulos a gente vai ver no passar do tempo. E para você que me acompanha aqui, acompanha minha coleção no canal, em breve vai sair o vídeo da análise da camisa que está aqui dentro, diretamente da Ucrânia, um país que está sofrendo aí com a guerra. Mas enfim, pessoal, isso é o que a gente sabe por enquanto. E isso vai afetar diretamente você, consumidor final. Me conta aqui abaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.